Hoje eu quero conversar com vocês sobre a história das organizações criminosas, mais conhecidas como máfias. Chegando na Itália, Tommaso Buscetta falou uma coisa. Falando com o juiz Falcone, foi que ele revelou que os homens que faziam parte da organização se auto-intitulavam uomini d'onore, ou seja, homens de honra, e definiam a organização como a qual pertenciam, Cosa Nostra. A partir daquele momento, então, começou-se a ter um conceito diferente do qual até aquele momento se tinha. Como mencionado antes, bandoleiros de estrada, gangsteristas. Começou-se a perceber que Cosa Nostra era um grupo muito mais organizado de quanto se imaginava. Atuava em áreas muito mais extensas de quanto se pensava, de quanto se acreditava, para a maioria da população. Era um grupo que agia, inclusive, com um pouco de violência, muitas vezes, porque quando queriam conquistar alguma coisa, Totò Riina não é que fosse um homem dotado de diplomacias. Realmente, ele partia para violências. Também revelou Tommaso Buscetta ao juiz Giovanni Falcone detalhes sobre a organização, detalhes estes que até então jamais tinham vindo à tona, jamais tinham sido de conhecimento público. Por exemplo, como se entrava a fazer parte da organização, por exemplo, quais eram as regras rígidas que existem até hoje para que um membro continue fazendo parte da organização. Revelou, por exemplo, que uma pessoa, um contrasto, digamos assim, porque você é contrasto, eu sou contrasto, todos somos contrastos. Contrastamos com grupos, organizações criminosas, mas no momento em que nós temos uma certa simpatia por estes grupos, nós, e principalmente depois do batismo, que você se você vai entrar a fazer parte do grupo, você se torna um contrasto honorato. Mas para chegar até esse ponto, você, como contrasto, você vai ser submetido a provas, a várias provas, vão te acompanhar por meses para testar a tua lealdade, para testar a tua coragem, uma série de coisas. Você tem que ser muito espietato, digamos assim, você tem que ser sanguinário, você tem que ter um senso de empreendedorismo também, para poder participar desses grupos. Quando você entra a fazer parte realmente após o batismo, que você se tornou um contrasto honorato e você entra com a qualificação de Picciotto. Picciotto é o iniciante, é um simples soldado da organização. A tua vida passa a pertencer à organização, aonde não é permitido, por exemplo, você trair a tua esposa, aonde não é permitido você frequentar certos locais, certos bares, certas boates, são, digamos, mal vistos pela organização. Você tem que ser muito família. Você não pode, por exemplo, ter parentes, digamos, com pessoas que atuem nas forças policiais, por exemplo. Você não pode ter parentes, você não pode ser emparentado com juízes, promotores. É toda uma série de detalhes, de regras que são impostas ao membro que entra. E tudo isto, este membro, todas essas regras, este membro tem noção a partir do momento do batismo, porque lhe é perguntado se ele realmente, tendo noção dessas regras, ele aceita a fazer parte da sociedade. Uma vez que ele admite que sim, ele sabe que a vida dele está nas mãos da organização. A organização passa a ser a família para ele. É a coisa mais importante a partir daquele momento do batismo. Nem mesmo a mãe, nem mesmo o pai dele, esposa, nada, filhos, nada é mais importante do que a sua nova família. E ele sabe que do momento em que ele errar, pisar na bola, dizendo assim, no jergo, ele vai ser punido. Pode ser com uma expulsão, pode ser com uma punição física, uma expulsão temporária, jamais vai sair da máfia e, finalmente, dependendo da gravidade, pode ser inclusive com a morte. De tudo isso, o membro entrante, ele tem noção no momento do batismo. Aceitou as condições, aí você já não sai mais. E não sai mais mesmo. Isso é um juramento à vida, vai até a tua morte. Na década de 1990, com a finalidade de reduzir os danos
causados pelos arrependidos de máfia, os colaboradores de justiça que vinham a se tornar, Cosa Nostra resolveu dar uma, digamos, melhorada na sua organização, seu modo organizacional. O que eles faziam? Cosa Nostra modificou a sua estrutura de modo que, seguindo a lógica da setorização, como já vinha fazendo 'Ndrangheta e Camorra, eles começaram a setorizar, iam por setores, ou seja, células. Se que um mafioso vinha preso, colocado na prisão, obviamente ele se transformaria num colaborador de justiça, mas não conhecendo toda a estrutura, ele conhecia uma parte só o setor onde ele atuava. Isso reduziu enormemente os danos causados à organização com estes arrependidos. E assim sendo, Cosa Nostra conseguiu, digamos, se autorrecriar, posso usar essa palavra. Ela se deu uma renovada nesse sentido. Também a organização Cosa Nostra, ela sempre procurou muito estar próximo do poder central, ou seja, do poder estatal. Os seus membros sempre procuraram contatos com políticos, com o poder judiciário, com poderes de qualquer naturalidade, desde que fosse do Estado, para poderem realizar negócios, grandes transações, seja através de licitações, seja através de favores que faziam, colocar um juiz em um determinado posto, transferir membros do judiciário que estivessem incomodando em um certo modo a organização numa determinada parte da cidade. Então eles conseguiam isso, e com esse modus operandi, eles conseguiam digamos assim, salvaguardar-se mais e uma impunidade maior. Por quê? Porque havia também o consenso da classe política, como até hoje existe o consenso, porque nada mais são do que relações. Se estabelecem relações. Quando o mafioso se aproxima de um político, de um membro do judiciário, de um membro de forças da ordem, alguma coisa, sempre haverá um interesse por trás, digamos, um interesse mútuo. Totò Riina era considerado dentro da organização o seu modo feroz com o qual atacava os seus oponentes, os seus adversários, juízes e tudo mais, era denominado La Bestia. Cosa é La Bestia? O animal. Realmente, após o maxi processo efetuado ali a partir dos anos 80 e 1986, por aí, que foi até 1993, onde o juiz, com as indagações, com as investigações do juiz Giovanni Falcone e mais Paulo Borsellino, que justamente culminaram com esse maxi processo numa aula bunker na cidade de Palermo, que foi construída com este propósito justamente, aonde foram levados a julgamento mais de 500 membros da organização e resultaram em várias perpétuas. Este fato ficou atravessado na garganta della bestia, Totò Riina, il corto. Ficou tão atravessado que ele ordenou a morte do juiz Giovanni Falcone em 1992, aonde nós denominamos como La Strage di Capaci, ou seja, o massacre de Capaci. Por que massacre de Capaci? Tudo ocorreu em 1992, no dia 23 de maio de 1992. Totò Riina, num ato de vingança, vendetta, um ato vindicativo contra o juiz Falcone, justamente, que foi aquele que foi o que iniciou todo o processo praticamente, porque ele fazia as investigações com base inclusive nos depoimentos que Tommaso Buscetta, ex-apartenente da organização Cosa Nostra, máfia, dava ao juiz Giovanni Falcone. Então, ordenou-se, através do Totò Riina, a morte do juiz Giovanni Falcone, neste massacre de Capaci, onde o juiz Falcone, retornando de Roma, onde prestava serviço, com a sua comitiva, sua escolta, passando justamente em cima de um viaduto, na localidade de Capaci. Este viaduto foi explodido com nada mais, nada menos, 500 quilos de TNT. Para quem não sabe, TNT tem uma capacidade de explosão bem maior que uma dinamite. Então, vocês imaginam a potência deste desastre. Obviamente, morreram neste massacre o juiz Falcone, a sua esposa Francesca Morvillo, os seus guarda-costas. Restou um guarda-costas que sobreviveu, somente que sobreviveu a este massacre.